Olá, ouvintes do FolhaCast. Estamos aqui, meu nome é Fabrício Lucas, para falar um pouco sobre virtuologia, com o nosso ilustre convidado Eduardo Cassarotto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Muito bom. Primeiro vamos começar falando um pouco sobre sua trajetória, o que te trouxe até aqui. Como que foi desde a sua formação até hoje? Eu vim da psicanálise, né? Então, ou seja, tive escola de psicanálise clássica, né? Fiquei 25 anos com escola, mas o ativismo sempre foi muito forte em mim, né? Então eu sempre tive uma bandeira de facilitar a psicanálise para as pessoas, tirar da elite. Né, levar lá mesmo para a favela, mesmo, ou seja, tirar realmente, ou seja, para qualquer um entender o que era, como a mente funcionava. E eu ganhei muito campo com isso. Eu comecei com estudos mais de pesquisa e fomos entendendo muitas coisas que não eram daquela maneira. Bom, resumo da ópera, a gente entendeu dentro da própria neurociência que os caminhos cerebrais tinham outra forma de ver o inconsciente, o consciente, as neuroses, os transtornos de personalidade, e aí nasce a virtuologia. Em vez da gente ficar investigando a dor, investigando o trauma, a gente vai entender que aquele cérebro, a pergunta do virtólogo é o contrário, qual estrutura neurológica você não tem, qual é a competência que a sua personalidade não tem do porquê você não sabe lidar com esse trauma? Por que você não aceitou isso ainda? Por que você não perdoou isso ainda? Por que você ainda está em volta da falta e do trauma? Tudo por estruturas neurológicas. Então, quando a gente fala em aceitação, perdão, humildade, tem que esquecer sobre o senso comum da palavra. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a palavra. Tem a ver com grupo de ideias que alteram este caminho neural. Ou seja, vai alterar como ele funciona. Então é sobre isso. Então humildade, paciência, para a virtuologia, a gente fez esses estudos do como isso compõe sua personalidade. E como que veio essa ideia de... Tudo, acho que na vida é por acidente e muita pesquisa e muito esforço, né? Então, como eu falei, a gente veio aí dessa coisa de tirar da elite. Eu sempre tive essa vibe de tirar só de uma classe. E aí a gente tem o trabalho nas cadeias. A gente faz muitas cadeias no país. O resumo da ópera, antes de tudo isso, o que recupera a mente desse criminoso? Né? E a gente foi entendendo que nessa busca dessas virtudes, que virtudes não eram só aquelas 7 virtudes, o Kant, não era só o Santo Agostinho, não era só uma virtude. A gente entendeu isso que eu acabei de falar sobre essas redes neurais. E quando a gente começou a aplicar isso no Reeducando, né? A gente o público em geral não sabe, é o preso, né? O preso, a gente é o Reeducando, né? Ou no egresso, a gente começou de fato mudar essas estruturas e entender aonde que está a criminalidade no cérebro. Então eu vou falar uma coisa que às vezes é meio, para muitas linhas é polêmica, e quem entende isso mudou a estrutura do consultório, tá? Existem traumas que são causadores. Minha mãe me rejeitou e logo eu me sinto rejeitado. Isso é o que todo mundo já entende. A virtuologia entende que sim, tem essa versão, mas tem uma segunda versão. Não tô falando que essa não existe, essa existe, ok. Mas tem uma segunda versão. A estrutura do seu cérebro tá lá assim, orgulho. Orgulho é a necessidade primitiva do tronco cerebral sistema límbico de ter importância para ser aceito e aprovado. A gente tem um registro biológico de que se a gente for aceito no grupo, a gente sobrevive. Então, por isso que a importância, a vaidade, poder, a coisa toda, vem desse lugar de pedir aprovação. A neurose vem desse grande lugar. A sua estrutura cerebral, ela é orgulhosa. Então, ela está funcionando ainda, buscando todo esse pertencimento, essa aceitação. Quando isso, de novo, é a sua estrutura neurológica. E aí, você não ganha isso da sociedade, você não está ganhando das pessoas. O sentimento é rejeição. Aí você vai pro terapeuta e vai mostrar esse sintoma. Tá no seu discurso uma rejeição. O que ele vai perguntar nessa hora? Ele vai perguntar, da onde vem essa rejeição? E aqui não vem de lugar nenhum, vem dessa estrutura. Porém, quando você pergunta, sua mãe te rejeitava, seu pai te rejeitava, como que tua mãe te tratava? Ele vai pensar, ele vai pegar a memória que você mandou ele pegar. Então, sua mãe te rejeitava, seu pai ele te aprovava, sua mãe te dava amor, porque você está se sentindo rejeitado. Aí você mandou pensar, não mandou ir buscar uma memória?
Ele foi. Ai, minha mãe, ela normalmente, quando eu fazia lição de casa, ela brigava comigo, ou no dia ela falou que ia dar uma bicicleta e não me deu. Ela vai pensar aquela memória e aí você vai associar que a causa daquela rejeição foi por causa daquela cena. Isso é uma bobagem gigantesca. Porque não é verdade. Aí você vai ficar tentando resolver esta cena, a relação com a mãe, pra resolver o seu sentimento de rejeição. E não é verdade. Você tem que treinar sua humildade, parar de ficar pedindo aprovação pros outros, treinar o seu cérebro em ser autossuficiente, responsável, sem ficar nessa posição de criança querendo que tudo te ama, estrela. Aí você para de se sentir rejeitado. Então tá na estrutura, não tá na causa. Então isso muda absurdamente a mão no consultório, entendeu? Isso é virtuologia. E nesse processo de trazer a virtuologia para as escolas, como é que você teria alguma mudança nesse processo para trazer para as escolas, para os adolescentes que ainda estão em formação? A gente tem um livro chamado Guia das Virtudes. Existe uma formação da personalidade, um desenvolvimento. Então o cérebro, ele termina de formar entre 26 até 28 anos. Então quer dizer que essa parte frontal das funções executivas, com 9 anos de idade, ela existe? Ainda não. Então, a cada ano, né, de formação nossa, a gente tem uma estrutura cerebral diferente? Tem. Então dá para ensinar uma coisa para uma idade e não dá para ensinar algumas coisas para algumas idades. Então você sabendo esta formação da personalidade, as estruturas que aquele cérebro está, a gente consegue ensinar uma coisa ou não. Então aí a gente tem uma programação, eu fiz essa releitura, inclusive nesse livro aqui, né, do Fundamentos da Virtuologia, com todas as fases de vida. Então, entendendo cada fase do cérebro e as dinâmicas da sociedade, a gente entende que, olha, nessa idade dá para aprender responsabilidade, agora nessa próxima dá para aprender amor ao próximo, essa outra aqui dá para aprender individuação, e aí colocando isso por neuroplasticidade no método da escola. Então, o bom é que as escolas já estão escutando isso, todo educador entende com clareza, isso não é uma dificuldade de convencer a sociedade, todo mundo, se escutar isso não é uma coisa clara. Claro, é um processo acadêmico que não é tão simples de entrar na estrutura de MEC, de Unesco, mas estamos a passos largos, ainda bem, estamos caminhando bem. E pra você, como que ensinar essas coisas mais práticas pra adolescentes e pra crianças que cada vez mais não querem parar? Tem que entrar na metodologia deles. Tem que entrar na velocidade deles. Eles estão em outra velocidade. A gente não pode voltar pra trás. Temos que entender como esse novo cérebro funciona. Crie os seus filhos para o futuro deles, não para o seu passado. A gente tem que fazer coisas presenciais, né? Vamos deixar bem claro que assim, tem que ter equilíbrio nisso. Mas não é ser saudosista, porque o cérebro não vai voltar para trás. Ele tem outro cérebro diferente do nosso e o futuro vai ter outra dinâmica. Eu tô preparando esse jovem para esta dinâmica. Então, esses exercícios têm que se adequar à forma com que ele aprende. O formato que o cérebro dele aprende. Então, se ele aprende brincando no Roblox, a gente vai ter que criar a metodologia do Roblox para ele aprender humildade, para ele aprender responsabilidade, mas formar essa personalidade. Muito obrigado. Obrigado, eu. Espero que todo mundo tenha curtido, que você tenha curtido o Muito. papo. É isso. E até mais. Isso aí. Obrigado.